Uau, eu sempre gosto de compartilhar momentos, experiências, falar para vocês sobre tudo aquilo que o grande Criador do Universo, ele oportuniza que eu venha viver, ser, experimentar. E ontem à noite, antes de dormir, nós estávamos refletindo sobre a palavra destino. Eu verdadeiramente sou alguém que sou incrédulo em relação ao destino. Eu prefiro acreditar que o grande Criador do Universo, ele nos proporciona a condição de nós sermos livres, de decidirmos sobre a nossa vida, de optarmos pelas escolhas que verdadeiramente nos faz mais sentido, e não acredito que todo ser humano ele já nasceu com um caminho traçado, já nasceu com uma história escrita, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai cair ali, você vai morrer tal dia. Por isso eu não acredito em destino. Mas ao longo da minha vida, estudando muito, buscando conhecimento, eu adquiri a seguinte maturidade: o fato da minha ignorância em relação a alguma coisa não impede e não inviabiliza a existência da mesma, e nem tira autoridade e nem decreta a inexistência dessa coisa ou dessa força ou dessa ação. Então, o que é que eu vivo na minha realidade? Eu vivo aquilo que eu acredito. E o que é que eu acredito? Eu acredito que todas as manhãs, quando eu acordo, eu tenho a possibilidade de escrever a minha história, de corrigir os erros que eu cometi no passado, mesmo que em uma pequena proporção. Por quê? Eu posso ressignificar algumas coisas que eu fiz no passado, mas eu não posso ir lá e passar uma borracha em tudo, porque a vida não funciona dessa forma. Mas, por incrível que pareça, vai soar até estranho, eu sou alguém que acredita no karma. E o que é o karma? É uma palavra um pouco pesada, mas a partir do momento que você vai estudando sobre o karma, você percebe que karma significa as nossas sementes. O que foi que você plantou durante a sua vida? A sua plantação irá representar a sua colheita. Então, todas as manhãs, quando eu acordo, a partir do momento que eu adquiri essa consciência, eu desejo o bem para os outros, eu quero fazer o bem para o máximo de pessoas possíveis, eu quero plantar uma semente positiva, porque eu sei que a minha vida nada mais é do que um reflexo de tudo aquilo que eu tenho dentro da minha mente. Se eu odiar outra pessoa, aquele ódio ele vai estar sendo somatizado na minha vida. Se eu desejo mal para alguma pessoa, que uma pessoa doeça, que uma pessoa perca alguma coisa, eu vou estar somatizando esse mal, essa palavra maldita, ela irá fluir na minha existência. Então, eu acredito o seguinte, que a maioria dos seres humanos, eles pecam, eles falham, porque eles não adquiriram a consciência de que tudo aquilo que você deseja para o outro, volta para você. E que o mais importante na nossa vida é a gente viver compreendendo que o próximo tem suas fragilidades, é reconhecer que o próximo tem as suas fraquezas, é reconhecer que ninguém é igual a ninguém. Eu já fui alguém que julgou muito as outras pessoas, inclusive eu participava de debates acirrados em emissora de rádio onde eu trabalhava, eu participava de debates acirrados nas redes sociais, Facebook, etc. E hoje eu aprendi o seguinte: eu tenho que me calar, me manter em silêncio, porque de nada vai adiantar eu tentar mostrar a verdade para alguém que já assumiu a condição de acreditar na mentira. Não vai adiantar eu discutir com pessoas que pensam o oposto daquilo que eu penso. Não vai adiantar de nada eu sentar em uma mesa rodeado de pessoas que têm um pensamento completamente diferente do meu e elas já estabeleceram que elas não querem mudar. Então a coisa mais importante na vida é quando a gente resolve mudar. A gente passa pelo processo de refletir as nossas tomadas de decisões e a gente analisa, caramba, eu não tenho 100% de certeza em tudo que eu vou fazer. Eu tenho que repensar a minha vida, eu tenho que repensar a minha história. Aí verdadeiramente você assume um papel de protagonista na sua vida, quando você reconhece os teus erros e você percebe o seguinte, que você já falhou muito com muitas pessoas e que você perdoou em determinadas situações o comportamento de algumas pessoas em relação a você, mas eu falo sempre isso, o mais importante é quando você compreende que você deve se perdoar. Lá no passado,
eu não tinha consciência que eu tenho hoje. Lá no passado eu não tinha capacidade intelectual que eu tenho hoje. Lá no passado eu não era a pessoa que eu sou hoje. Então tudo aquilo que aconteceu lá no passado, as amarguras, as tristezas, as vitórias, as derrotas, as traições, serviram para que eu amadurecesse e me transformasse em uma pessoa melhor. E eu acredito que o propósito de cada ser humano é se tornar a sua melhor versão a cada dia. E a gente só adquire experiência vivendo. A gente só adquire experiência no dia a dia, a gente só adquire experiência com a própria vida. Então eu conheço pessoas que parecem que elas fogem da realidade. Fugir da realidade é evitar sempre o sofrimento e buscar sempre o prazer, porque o ser humano vive dentro dessa dualidade. Você ou busca o prazer ou você evita o sofrimento. Mas eu acredito o seguinte, que você pode sim viver buscando o prazer, mas sem burlar essa passagem, essa jornada, esse deserto da sua vida. Todas as pessoas passam por desertos, todas as pessoas enfrentam momentos de adversidade, todas as pessoas passam pelo processo de dor, e é exatamente esse processo que faz com que a gente se torne pessoas melhores, é exatamente esse processo que faz com que a gente possa evoluir, e dessa forma a gente pode contribuir para a evolução de outras pessoas, porque o mundo não está nem aí para aquilo que eu falo. Pouquíssimas pessoas vão ouvir aquilo que eu falo, mas muita gente observa o meu comportamento e talvez o meu modelo de viver, o meu comportamento irá influenciar uma geração. Às vezes um simples livro que você escreve porque era o sonho seu de escrever um livro, você consegue deixar uma mensagem, um legado fantástico para outras pessoas, para outras gerações. Talvez seja aqui esse motivo que eu gravo meus vídeos, porque nem sempre as pessoas que eu desejo que tivessem acesso a essas informações, elas terão. Mas sempre eu percebo o seguinte, que sempre alguém que está precisando, alguém que necessita de realmente alcançar essa fase de expansão espiritual, de expansão mental, de crescimento como ser humano, eles chegam nos meus vídeos e eu percebo o seguinte, sempre eles estão passando pela mesma fase de turbulência, pela mesma fase de crises existenciais que eu já passei um dia. Então isso me faz entender o seguinte, que a minha história, ela não foi em vão, que os desafios que eu sobrevivi, que as barreiras que eu consegui transpor ao longo da minha vida teve um significado, porque a gente nunca pode falar daquilo que a gente não tem conhecimento. Eu não posso aqui vender aquilo que eu mesmo não compraria ou que eu não usaria. Então eu tenho que ser muito verdadeiro, muito honesto e tenho que ter realmente experiência sobre tudo aquilo que eu falo. E minha experiência, ela realmente está moldada naquilo que eu vivi. Tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu compartilho nos meus vídeos são experiências de vida, coisas que aconteceram comigo, fatos que eu relato para vocês e que eu falo o seguinte, na minha trajetória eu enfrentei esses fatos de uma determinada maneira. Eu acredito que você pode enfrentá-los de uma maneira totalmente diferente, que você pode agir completamente diferente, você ser mais feliz, você viver uma vida com mais tranquilidade, com mais plenitude, porque a essência da vida é exatamente você aprender com os erros dos outros. Eu não preciso me matar, eu não preciso cair no buraco, eu não preciso sofrer, eu não preciso matar pessoas para que eu venha aprender e ter experiência na vida. Eu preciso olhar a vida de outras pessoas. E eu vou conseguir compreender que tem pessoas que não saem do lugar que elas nasceram, porque simplesmente elas não descobrem que elas precisam sair desse lugar. Simplesmente elas não assumem a responsabilidade de serem protagonistas na vida delas e elas vão ficar sempre à mercê da vontade, do desejo, da influência de outras pessoas. Se eu não tenho a capacidade de transpor a minha limitação física, mental, e acreditar que eu sou muito mais do que esse ser que está aqui ocupando um corpo, porque eu tenho poderes espirituais. E a partir do momento que eu tenho a consciência de buscar essa elevação espiritual, é exatamente onde a gente começa a viver um novo panorama da vida, da existência, e você começa a se separar de coisas que realmente não fazem sentido para o teu plano de crescimento, para o teu plano de expansão. Mas quando a gente não desenvolve essa capacidade espiritual, essa capacidade mental de expandir, a gente fica muito sujeito a permanecer na zona de conforto, ou seja, um lugar que às vezes a gente está sofrendo, um lugar que a gente não percebe o crescimento. Por quê? Exatamente a gente não quer passar pelo processo da dor, a gente
só busca a felicidade, só busca o prazer. E aí o que é que acontece? Chega um determinado momento na nossa vida que nós entramos num processo de profunda ansiedade, de dor, de amargura, de decepção, quando a gente percebe que os sonhos, eles não são feitos para sonhar, os sonhos são feitos para que a gente possa correr atrás, lutar, batalhar e conquistar cada um deles. Existem sonhos que talvez a gente vai passar por essa vida e a gente não vai conquistar. Imagina aí, eu vou lutar para que o mundo viva em paz. Caramba, isso é uma ilusão muito grande, porque o mundo sempre irá viver em guerra. Ah, eu vou acabar com a fome no mundo, é o sonho do Lula. Muita incredulidade, caramba, não existe acabar com a fome do mundo, porque tem muita gente medíocre, tem muitos parasitas que não plantam. Se você não planta, você não tem direito a colher nada. Eu estou aqui há alguns anos plantando minhas sementes, que são realmente gravando meus vídeos, colocando lá nas plataformas. Um dia eu posso colher um resultado de 1 centavo, já colhi alguns dólares. Um dia pode chegar um momento que eu vá colher muitos dólares, mas tem sido uma plantação. A cada dia eu planto, mas tem pessoas que nada plantam e essas pessoas desejam colher. Isso é incoerência, isso é incongruente. Então você tem que mudar a tua mentalidade para você perceber o seguinte: quando você mudar a tua forma de pensar, você vai mudar consequentemente as tuas atitudes, os teus sentimentos e as tuas emoções. Você vai agir diferente, você vai viver diferente. E vivendo diferente, você vai ter que obter resultados diferentes. Se você quer mudar a tua vida, sai de onde você está, para de pensar da maneira que você pensa e começa a agir de uma forma completamente diferente. Aí você vai atrair as coisas, você vai atrair os lugares, você vai atrair as pessoas que estão alinhadas com o teu propósito, com o teu objetivo, com a tua missão de vida. Pega esse código e abraça para a vida, você é sempre uau!